Bem, então agora oficialmente, boa tarde, obrigado pela participação aí de todos. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o pessoal da Copernicus, a gente está com a Cris, a gente está com o Rafael, a gente está com a Jaqueline e a Juanita, diretamente de Toronto, no Canadá, para falar para a gente um pouquinho de Bahamas. Eles vão falar, o pessoal da Copa vai falar um pouco sobre aí como é que estão os voos, a questão do avião novo, essa nova classe executiva, que eu estou morrendo de vontade de voar. Fica a dica, viu, pessoal? E a Juanita vai contar para nós aí um pouquinho como é que estão os protocolos de entrada aí nas Bahamas, tá bom? Quem que vai começar? Tá, segue comigo, Ru? Vai. Maravilha, legal, porque a gente entrou num acordo, vou aproveitar para compartilhar com todos, entrei num acordo, Juanita e eu, que antes da gente chegar no destino, a gente precisa pegar o avião. Então, por isso que a gente entra aí com com a apresentação da Copa primeiro. Vamos lá. Vocês me falam a hora que estiverem vendo a minha tela? Que eu fico sem acesso à visão de vocês, então fico aqui só com o microfone. Maravilha. Okay. Obrigadão. Bom, começo falando primeiro sobre a nossa retomada, as nossas operações aqui do Brasil. Dá só um esconder ali, Rafael, por favor, naquele quadrinho que está aparecendo embaixo. Aqui, maravilha. Obrigadão. É a falta de uso do Zoom. Legal. Falando um pouquinho, então, de saídas do Brasil, vocês lembram que antes da pandemia nós operávamos 8 cidades no Brasil, dessas 8, 5 nós já voltamos, e é uma estratégia que a Copa está fazendo de voltar às cidades o mais rápido possível e daí ir trabalhando a frequência, aumentando a frequência. Então, a gente já tem São Paulo hoje com 27 voos semanais, voltamos também com Rio, Brasília, Belo Horizonte e Porto Alegre, Rio já com voo diário, né, 7 semanais, BH com 3, Brasília 4 e Porto Alegre 4, todos eles ligando ao Panamá. Aí é super importante que a gente traz alguns conceitos da Copa. Primeiro, como modelo de negócio, a estratégia de distribuição através do nosso hub, e o Panamá, ele é super centralizado, então facilita muito a logística, né, da distribuição, e o fato também do nosso aeroporto ser ao nível do mar, então isso operacionalmente também ajuda bastante. No nosso aeroporto, que é o Hub das Américas, a gente tem toda uma questão operacional também que facilita essas conexões imediatas, então por isso é comum a gente encontrar conexões de 40 minutos, e são 40 minutos operacionalizáveis, então é super tranquilo de se trabalhar, e o modelo também de frota única, a gente vai detalhar isso aqui um pouquinho mais para frente. Então, falamos agora das origens do Brasil, falamos agora dos destinos, ou seja, Panamá para frente. O que a gente tem? A gente tem hoje, já de volta, 58 destinos em 28 países. Então, lembrando que antes da pandemia, nós tínhamos 83 destinos. Alguns nós ainda não voltamos por estratégia, como é o caso dos 3 aqui do Brasil, Manaus, Salvador e Recife, mas a gente tem algumas situações, como a gente falava agora, de Argentina, de Chile, de restrições governamentais. Então, temos aqui uma lista de todos os destinos que nós já voltamos, também a frequência de cada um deles, com destaque, claro, para Nassau, nas Bahamas, onde nós já voltamos com 2 operações semanais. Então, como que funciona essa nossa operação? São 2 voos com o Boeing 737, às quintas e aos domingos, com conexão imediata, tanto na ida quanto na volta para os voos do Brasil. Então, a grosso modo, o passageiro sai daqui do Brasil por volta da 1 da manhã, dependendo do ponto de origem, conecta no Panamá super rápido às 7h36 da manhã, chegando então em Nassau às 11h, vamos arredondar, 11h30 da manhã. Então, ele tem aí o resto do dia livre para aproveitar já o seu primeiro dia na ilha. E na volta também, você tem a volta saindo de lá 12h43. Então, nada de ter que acordar tão cedo, perder o café da manhã para embarcar. Você tem aí um horário também super factível, super operacionalizável também de voo. Para esse momento de pandemia, o que a Copa criou? A Copa criou um programa que chama Copa Te Guia, onde a gente separa temas, a gente tem algumas ações específicas para esse momento que nós vivemos. Então, a primeira delas, a hora que a minha apresentação passar, bora lá, foi, tá ligada à biossegurança. Então, primeiro, lá atrás, a gente montou um comitê multidisciplinar de muitas ações onde nós desenhamos toda a nossa operação em relação à biossegurança.
antes do embarque, durante o voo e pós-voo, e também criamos uma página dentro do nosso site e usamos toda a nossa ferramenta de comunicação para, vou dizer, ensinar o nosso passageiro como a voar. Então, ali tem todas as informações de comportamento também do nosso passageiro, tudo bem detalhado nesses vídeos, que são fáceis de vocês encontrarem também na nossa página no YouTube. Nos requisitos de imigração, isso aí é uma informação super importante por conta do seu processo de venda. Então, é o que a gente já falava, né? Lá atrás, antes, a gente tinha as dúvidas com relação a visto, certificado de vacina, validade de passaporte. Soma hoje todas essas questões de pandemia. Então, tem países que pedem vacina, tem país que pede PCR, tem país que pede cada coisa. Para facilitar, a Copa criou uma área central onde tem todas as informações. Tá com dúvida? Olha lá no requisitos de viagens, colocou origem e destino, lá você tem tudo nos 3 idiomas, português, inglês e espanhol. Então lá tem todos os detalhes, te facilita também no processo de venda. Seguindo aqui um pouquinho, acho que ele ficou um pouquinho pesado por causa dos vídeos. Criamos também uma opção bem interessante para vocês oferecerem isso aos seus passageiros, que é o quê? É um convênio com a rede de laboratórios DASA, talvez com esse nome aqui no Brasil vocês não reconheçam, mas todas essas marcas fazem parte do grupo, onde qualquer passageiro com reserva Copa tem acesso a descontos de 10% a 15%. A Copa não tem nenhum interesse financeiro nisso, mas, de novo, é o nosso objetivo de levar facilidade para o agente de viagens e para o passageiro, porque a gente está falando de um grupo super estruturado, com uma boa distribuição no país e também que garante ali os prazos de entrega dos exames. Isso aqui eu até gosto de recomendar, mesmo para os países que não pedem o PCR, porque como vai precisar do PCR para voltar ao Brasil, evita uma eventual situação do passageiro já sair daqui contaminado e depois ter problemas para voltar. Esse programa não é exclusivo do Brasil, então alguns outros países também contam com laboratórios conveniados, ficam no Canadá, Colômbia, Estados Unidos, Guatemala, México e, claro, na nossa casa no Panamá. Falando de novidades lá do Panamá, então a gente tem o Terminal 2, o aeroporto do Panamá, como vocês veem aqui, não sei se vocês enxergam o meu mouse, mas essa aqui era, vou dizer, o Terminal 1, e hoje nós temos aqui o Terminal 2 já em operação. Ele ainda não está a operação 100%, mas muita coisa já foi inaugurada. Até outubro a gente tem ele finalizado completamente, e lá a gente vai ter uma estrutura muito interessante para o passageiro, uma estrutura muito mais moderna, de acordo com a nossa capacidade, do que a gente quer crescer também, falando a futuro, e mantém, claro, toda a estratégia da Copa de hub de rápida conexão. Então, não é um terminal longe do terminal mais antigo, o terminal 1 e 2 é rapidamente conectável a pé mesmo, através de uma ponte de acesso, então não tem necessidade de pegar nenhum corredor muito longo, e então mantém-se toda aquela estratégia da Copa. Vale a pena para quem está passando pelo Panamá utilizar o programa de stopover. Então, a gente tem esse programa válido hoje até 15 dias de estada lá no Panamá. Isso vale para que o passageiro possa conhecer um pouco do país. Vou falar rapidamente sobre a cidade do Panamá, uma cidade cosmopolita, que ali é uma área histórica muito interessante, que é o Casco Viejo, com uma das maravilhas da engenharia do mundo, que é o Canal do Panamá, além, claro, de áreas de compras, tem praias também próximas, e uma coisa única que é você, em 70, 80 quilômetros, sair do Pacífico e chegar até o Atlântico. Falando da nossa frota, aproveito também para lembrar que antes da pandemia, a Copa trabalhava com 3 modelos de aeronaves, que eram o Embraer 190, o 737-700, 737-800. Esses 2 primeiros nós aposentamos, que eram os aviões mais antigos que nós tínhamos na frota. Então, a gente ficou basicamente hoje com o 737-800, que era o nosso melhor produto antes, e temos agora a grande novidade, que é o 737 MAX, que já são 13 aeronaves na nossa frota. Qual que é o grande diferencial dessa aeronave? Primeiro, que é um avião, vou dizer, 0 quilômetro, ele tem uma grande autonomia de voo maior do que a aeronave anterior que a gente tinha, mantém a nossa estratégia de operação com uma aeronave modelo único, né, que é a linha 737,
de corredor único, redução de consumo de combustível, e para o passageiro ele tem alguns benefícios bem legais. Eu gosto de falar primeiro até mesmo daquele compartimento de bagagens interno, ele é muito maior do que o anterior, as janelas também são maiores, oferece ali um conforto melhor para o passageiro, e o principal, pressurização de cabine, que é algo que não é perceptível, mas o passageiro chega lá no seu destino muito menos cansado, e o ar-condicionado ele tem um controle de umidade também. Dentro da aeronave, a Copa fez uma opção de preparação, de inclusão, né, de preparação de 3 cabines de serviços diferentes. A grande novidade, que é a Dreams Business Class, então isso aqui é super importante para quem trabalha com 2 segmentos que a Copa não era bem presente. O primeiro é o corporativo e o segundo é o de luxo. Então, o segmento de luxo sempre nos pediu uma classe business flatbed. Agora a gente tem. Então, nós mantemos o número de assentos, são 16 assentos flatbed no 737 MAX, telas individuais 16 polegadas, todos os amenities e a qualidade de serviço de uma business class. Lá na classe econômica, nós temos as primeiras 5 fileiras com a Economy Extra. Então, é uma classe econômica com maior espaço entre as fileiras, com entretenimento de bordo, com a tela touchscreen na poltrona da frente, a área de bagagens, né, o compartimento de bagagens exclusivo de quem está nessa área, diferenciando um pouquinho da nossa econômica regular, que você tem um entretenimento de bordo no seu próprio aparelho. Então, você tem um acesso através de uma intranet ao Copa Show Pass, que te dá muito mais opção de filmes, de conteúdo, de entretenimento, direto no seu dispositivo. A nossa classe econômica, tanto a econômica quanto a Economy Extra, com a disposição 3.3, e você tem a marcação gratuita na econômica, né, do assento gratuito nas tarifas Classic e Full. Passei aqui rapidinho a nossa apresentação, vou passar esse videozinho aqui rapidinho para vocês. Talvez ele saia sem o som. Vamos ver se ele vai carregar aqui. Se não... Vamos ver. Onde ele apresenta, ele faz um passeio pela nossa classe business. Deixa eu ver se pelo YouTube talvez fique mais fácil. Ah, não, vai aqui vai. Aí com o filminho vocês conseguem visualizar, porque está sem música, tá, Rafa? Ah, legal. A nossa classe executiva, agora a gente está entrando na nossa na Economy Extra, né, que tem um monitor individual, mais espaço, compartimento de bagagem separado. E agora a gente vai para a cabine principal, que é a nossa econômica, que são 3 e 3, e vocês podem ver que agora, baixando o Copa Show Pass, tem até o suportezinho do celular ou do iPad para assistir. O compartimento de bagagem, como o Rafa falou, e a janela, nossas janelas são maiores também. Inclusive tem uma pergunta aqui, viu, Cris? Oi? Depois tem uma pergunta aqui. Tá, e ele já está fixo na nossa rota São Paulo, tá bom? A Economy Extra já compra assim ou compra Economy primeiro e depois. O valor da passagem é o mesmo da Economy. Só na hora de reservar o assento, você reserva na Economy Extra. A diferença para passageiro ir na Economy Extra é só pagar o assento diferenciado, tá? Exato. E a grande notícia é que essa aeronave já está fixa em São Paulo. Então, nós temos hoje 4 mercados onde nós fixamos o MAX, que é o caso de São Paulo, Buenos Aires, Montevidéu e também de Los Angeles. Então, o passageiro que estiver aí voando para as Bahamas vai fazer São Paulo, Panamá com o 737 MAX, e do Panamá para Nassau vai com 800. Um voo super curto, então fica uma qualidade de serviço bem interessante. A gente tem alguns Maxes, digamos, entre aspas, sobrando, então de vez em quando não se assustem de vê-los nos ares indo para o Rio de Janeiro, vindo para outras cidades também, mas por enquanto garantidos são essas 4 cidades. Ronita, deixa a palavra contigo. Obrigado pelo tempo de todos e tendo dúvidas, a gente segue aqui na apresentação com vocês.
Tá, Rafa, Cris, muito obrigada aí também pelas atualizações desse avião. Gente, dá muita vontade realmente de entrar naquela Dream Business, é onde eu quero viajar. Só. Eu não quero voltar na pré-econômica atrás do lado do banheiro, que é onde normalmente eu viajo, gente. E aí, vamos agora embarcar, vamos viajar para as Bahamas, que agora não estou conseguindo achar minha tela. Aqui, por favor, me avisem se todo mundo está visualizando. Imagino que sim. Ok, Juanita. Perfeito, gente. Então, sejam muito bem-vindos agora à Ilha das Bahamas. Hoje eu vou falar para vocês rapidamente dos protocolos de entrada e de algumas novidades do destino. Eu não vou fazer treinamento geral do destino detalhado, porém, se alguém tiver alguma pergunta muito específica, alguma pergunta especial de alguma propriedade ou de algum passeio, pode fazer também. Fica à vontade, que a ideia é que todo mundo resolver as dúvidas que tenham para as viagens dos seus passageiros. Rapidamente, para quem já sabe, conhece as Ilhas das Bahamas, como o seu nome indica, o plural, são várias ilhas. A gente é um arquipélago localizado bem pertinho de Miami, da Flórida. E hoje vamos falar especificamente das entradas internacionais. Nesse caso, a entrada todo o processo que as pessoas têm que fazer quando estejam viajando do Brasil via Copa Airlines, que é atualmente a única aerolínea que está levando nossos passageiros para as ilhas. Nassau é a principal ilha, é a capital, onde fica a estrutura hoteleira e onde fica o aeroporto internacional também de Nassau. Então, é onde vão chegar nossos passageiros pela Copa Airlines. Todas as ilhas que vocês veem aqui na foto estão abertas. As Bahamas têm mais de 17 ilhas e 2.000 ilhotas. Todas estão abertas desde outubro do ano passado. Cada uma tem uma restrição diferente, mas, em geral, as pessoas que estão visitando o destino podem curtir, podem visitar as ilhas durante a estadia. Como falei, durante a apresentação, eu vou me focar no procedimento de entrada internacional, porque também existe um protocolo quando as pessoas estão viajando entre ilhas. Eu não vou me focar nesse ponto, porque aí vou ficar a tarde inteira, mas qualquer dúvida, se alguém tiver um passageiro interessado em viajar entre as ilhas, me avise que a gente conversa depois com calma. Requisitos gerais de entrada, a gente não tem mudado, os clássicos, vamos falar assim, continua sendo o passaporte válido por mínimo 90 dias ou 6 meses, se o destino a seguir, o próximo destino exige essa validade. Passagem de saída das Bahamas é obrigatória, eles sempre vão pedir. Reserva hoteleira, o itinerário pode ser no celular, não tem que ser impressa, mas também pode ser que eles peçam essas informações no momento da chegada. E os passageiros viajando do Brasil, por favor, não esquecer, a vacina, o certificado internacional de febre amarela continua sendo obrigatório. As pessoas estão esquecendo esse documento, estão chegando lá no aeroporto sem o certificado internacional, e aí, por ser um requisito das Bahamas, a Copa tem que exigir no momento do embarque para verificar que a documentação está certa e a pessoa não vai ser esbarrada. Então, por favor, não esqueça de incluir isso dentro do pacotinho, né, de documentos que as pessoas têm que ter no momento da viagem. E, finalmente, a Bahamas Travel Health Visa, ou visto de saúde. Esse visto foi criado pelo governo das Bahamas no ano passado, em outubro, para facilitar, né, esses processos de biossegurança e garantir umas férias mais tranquilas para nossos visitantes. Esse protocolo continua existindo e é o jeito e o canal que vamos seguir e que eu vou explicar aqui passo a passo como a gente faz esse trâmite, como faz esse visto para nossos passageiros viajar. Visto de turista não é necessário, as Bahamas não pedem visto de turista, então as pessoas que estão viajando via Copa Airlines, fiquem tranquilos, unicamente com esses 5 documentos que eu acabei de falar, eles conseguem entrada. Agora, gente, por favor, fiquem de olho aqui, é super importante essas informações aqui. Nesse momento, temos 2 tipos de viajantes, 2 tipos de passageiros visitando as Bahamas. Temos os passageiros vacinados e os passageiros não vacinados. Não se importar qual dos 2 está viajando para as Bahamas,
todo mundo tem que fazer o visto de saúde, tá? Todo mundo, até criança tem que ter esse visto de saúde, eu vou explicar bem, mas é super importante, todas as pessoas têm que aplicar por esse visto de saúde com uma antecedência mínima de 48 horas. Se consegue aplicar antes, melhor, mas o tempo limite, vamos falar assim, o tempo limite para fazer o visto é de 48 horas. O visto não sai na hora. É outra coisa que também as pessoas me ligam. Juanita, eu fiz todo o processo, mas ainda não chegou o visto. Gente, ele demora, pelo menos, agora, nesse momento, está demorando umas 36 horas em ser processado. Então, quanto maior antecedência, melhor. Agora, vamos falar primeiro dos visitantes vacinados. Desde o mês de maio, as Bahamas flexibilizaram a entrada e a estadia dos passageiros vacinados, porém, eles unicamente estão reconhecendo as vacinas de Pfizer, Moderna, a Johnson & Johnson, né? E a AstraZeneca, que acontece no Brasil, que está acontecendo no Brasil. A AstraZeneca está sendo produzida também pela Fiocruz. E aí estão colocando no certificado Fiocruz. Eles não estão aceitando esse certificado que fala Fiocruz. Eles estão exigindo que apareça o nome da vacina. Só tem que dizer AstraZeneca, não precisa mais detalhes da vacina. Claramente, o lote, as demais informações, mas relacionado ao nome, com que diga AstraZeneca é suficiente. Então, super importante para quem tiver passageiro viajando agora como vacinado, dá uma olhada nesse certificado. Pode ser o certificado feito à mão, esse certificado que entrega na hora, né, a pessoa lá, ou pode ser o certificado emitido pelo SUS, pelo aplicativo do SUS. Não tem problema, os dois são válidos, mas o mais importante é que seja bem claro e legível o nome do passageiro, a data da segunda dose e o nome da vacina. Isso aí, gente, vai marcar um grande diferencial. O visto para os visitantes vacinados vai ter um valor de $50, independentemente do tempo da estadia. Se a pessoa fica uma semana ou fica um mês, não tem problema. O valor para os vacinados é de $50, porque o visto inclui um seguro de Covid, gente. Então, esse é o motivo do valor do visto. Agora, para os visitantes não vacinados ou visitantes que tenham outra vacina diferente, eles podem entrar nas Bahamas, mas eles vão ter que fazer esse processo de visto com PCR negativo. Então, aí, 5 dias antes da viagem, a pessoa tem que fazer o teste e, com resultado negativo, aplicar pelo visto. Então, aí, nesse caso, normalmente as pessoas têm o tempo bem contadinho, porque o teste demora mais ou menos 24 horas em ser entregue, 48 em alguns laboratórios. Então, é super importante, por favor, que esse teste esteja dentro de 5 dias. O nome do laboratório tem que estar claro também, legível, com endereço, o nome do passageiro e a palavra negativo. É muito importante também que seja claro. Não tem problema se o certificado em português, o teste, o resultado em português, não tem problema, sempre quando essas informações sejam claras, sejam legíveis. Além disso, as pessoas não vacinadas, elas vão ter que fazer, para quem fique mais de 5 dias, elas vão ter que fazer um teste de antigênio lá no destino, no 5º dia da viagem. Esse teste também está incluso no visto, então não tem que pagar adicional lá no destino, porém, é importante que as pessoas não vacinadas lembrem que, além do PCR, eles têm que fazer esse teste de antigênio no destino no 5º dia. Então, bem importante também ter em conta os tempos e o tipo de vacina de nosso passageiro para saber em qual dos dois ele vai encaixar. Se alguém tiver alguma pergunta, deixa lá no chat, ou se alguém quiser, ou o Jorge achar que seja importante para falar, por favor, fala que a gente responde aqui na hora, tá bom? Tá, eu ia fazer no final, Juanita. Você prefere que eu coloque agora as perguntas? Já temos 3 aqui. Então, se são relacionadas ao assunto, dá para fazer agora. Sim, mas, sim. Tá. Bem, tem máximo de antecedência para
para esse processo todo? Acho que você falou alguma coisa, a Adriana Banduc está perguntando aqui. Mínimo 48 horas para processar o visto. E quem vai de navio também tem que fazer esse procedimento? Porque a gente sabe que tem navio saindo, né, da Flórida e tudo mais. Então, quem pode eu vou falar aqui dos navios que estão saindo das Bahamas. Navio saindo das Bahamas tem que fazer o procedimento, sim. Navio saindo da Flórida, não. Mas como a gente não tem canal para chegar na Flórida, então eu não vou falar muito desse assunto. Mas quem está saindo de navio das Bahamas tem que fazer esse procedimento, sim. Tá, e tem uma pergunta aqui que eu acho que não está relacionada, mas não sei. O brasileiro consegue tirar o visto americano lá nas Bahamas? Aí eu vou responder no final, gente. Tá bom. Ótimo. Essa aí eu falo no finalzinho para vocês, tá bom? Vamos lá, vamos, por enquanto, continuar com o nosso visto de saúde para chegar nas Bahamas, gente. Então, primeiro, vamos entrar nesse site aqui que vocês estão vendo. Pode ser o travel.gov.bs, que é o site direto para o visto, ou pode ser pelo bahamas.com/travel-updates. Aí vamos encontrar o caminho para chegar aqui nesse ponto onde vamos fazer esse processo para tirar o visto de saúde. Então, primeira coisa, claramente, vamos clicar aqui para criar um novo perfil. Quando vocês abrem lá, ele vai pedir informações básicas que todo mundo tem que ter no momento da viagem. O passaporte, nome completo, data de validade, vai ter que carregar a foto do passaporte aqui também, eles estão exigindo. E para quem está viajando com teste PCR, ele tem aqui que colocar todas as informações do teste e carregar também o teste em documento PDF com as informações que eu já falei que sejam legíveis. Para quem está viajando com certificado de da vacina, também ele tem o mesmo processo, só que não coloca o PCR, coloca a vacina, o certificado da vacina. Mas eles vão pedir sempre um dos dois documentos para comprovar que é a mesma pessoa. O formulário é bem tranquilo, ele é bem fácil, ele é bem amigo, vamos falar assim, é só você preencher as informações, seguir a linha do formulário. No final, para quem está viajando com criança, ele tem um link, tem um quadrinho literal, assim como vocês estão vendo aqui, para linkar as crianças menores de 18 anos. Toda pessoa menor de 18 anos pode estar vinculada ao passaporte ou aplicação do pai ou da mãe. Eles vão ter que fazer o mesmo processo, no sentido que vai ter que colocar as informações da criança, vai ter que colocar a imagem do passaporte também da criança, mas nesse caso, como ele está linkado aos documentos do pai, então não precisa um perfil adicional. Crianças até os 11 anos não precisam fazer o teste PCR, porém, crianças a partir dos 12 anos até os 17 anos, mesmo o perfil dele esteja vinculado àquele do pai ou da mãe, ele tem que ter o PCR negativo, porque pode ser pedido no momento da entrada nas Bahamas. Então, é super importante isso. Crianças a partir dos 12 anos têm que fazer o teste negativo, sim ou sim. O teste não vai ser pedido para processar o visto, tá bom? Mas vai ser pedido para chegar nas Bahamas. Então, melhor o dia que a mãe e o pai vai fazer o teste, vai junto e faz o teste da criança também, porque tem essas especificações dos 5 dias. A partir dos 18 anos, cada pessoa deve criar seu próprio perfil. Um e-mail por cada perfil. Então, não vale que no mesmo e-mail de uma pessoa eu posso criar 4 ou 5 perfis de diferentes adultos. Não. Cada adulto tem que ser seu próprio perfil. Que estou vendo, normalmente as agências que estão ajudando os passageiros a fazer esse processo, elas estão usando o e-mail pessoal da gente, né, para preencher as informações. Sugestão, usar o e-mail do passageiro, porque ele vai ter que receber informações lá no destino
que é importante que ele consiga ficar de olho no e-mail e ele verificar e não você ficar correndo aí que se recebi, não recebi, encaminho, não encaminho, será que ele viu? Então, gente, muito importante, cada adulto, mesmo vocês estejam ajudando no processo, que seja criado com o e-mail do passageiro. No final, quando vocês preenchem todas as informações, vamos ter isso aqui, que vai aparecer aí na nossa tela, que fala pending. Pending quer dizer que a documentação foi recebida e que vai ser analisada. Como falei, o visto não sai na hora, ele demora mais ou menos até 48 horas, literal. Aí, a gente tem que ficar de olho no e-mail, porque aí vamos receber a confirmação se toda a documentação estava bem, vamos receber o link para fazer o pagamento. Se está faltando algum documento, ou eles têm, por exemplo, o laboratório, eles não reconheceram, está pedindo informação adicional do laboratório, aí, nesse caso, a gente tem que correr atrás dessa situação e depois que é aprovado, se realiza o pagamento. Quando finalmente realizamos o pagamento, seja de $50 ou de $70, o sistema vai gerar isso aqui, que é o visto oficial de saúde, que é realmente o válido, esse código QR que vocês veem aqui. É importante as pessoas imprimir esse código, é importante imprimir esse visto, porque ele vai ser solicitado na entrada nas Bahamas. É bom ter ele no telefone, mas eles estão exigindo o visto impresso. Então, por favor, todo mundo, a família inteira, imprimir também o visto. Agora sim, vamos com as perguntas frequentes, que vai entrar aquela pergunta que o Jorge já fez. Primeira pergunta que eu estou recebendo todo dia no meu e-mail ou pelo WhatsApp. Preciso fazer quarentena quando eu chego nas Bahamas? Não, gente, as Bahamas não estão exigindo quarentena para ninguém que está chegando na ilha, por isso tem o processo do visto, por isso tem o processo do protocolo, então não está exigindo quarentena lá, a pessoa pode chegar, jogar a mala e sair direto para a praia. Posso entrar nos Estados Unidos após ficar mais de 14 dias nas Bahamas? Gente, pode sim. As Bahamas é um dos destinos que não tem restrições para entrar nos Estados Unidos. Sempre é melhor ficar de olho e revisar nos sites oficiais do governo americano, verificar que as políticas ainda continuem igualzinhas, né? Não tenha mudado nada, mas até agora as Bahamas têm sido sempre um dos destinos abertos onde os brasileiros podem ficar os 14 dias para entrar nos Estados Unidos. Posso misturar destinos no Caribe antes de entrar nos Estados Unidos? Aqui eu vou direto, melhor, recomendação, verificar as informações no site do governo americano, gente. Oficialmente, o que eles exigem é a pessoa ficar fora dos Estados Unidos. Então, é importante vocês verificarem que países têm essa restrição, que países não têm, e segundo isso, dá para ficar um país ou outro até completar mais os 14 dias. Mas sempre é muito importante verificar certinho as informações no site oficial do governo americano. As Bahamas exigem um seguro obrigatório para a Covid? Sim, mas é esse seguro que já está no visto. Então, não tem que ir correndo procurando um seguro para a Covid para sair do Brasil, porque ele já está no visto. Porém, a gente recomenda muito ter, sim, um seguro geral de viagens, né, que cobra outro tipo de calamidade, não sei a palavra, mas que cobra outro tipo de circunstâncias, já que esse seguro que tem o visto unicamente vai cobrir o passageiro caso tenha a situação, caso pegue a doença, o caso dê positivo, ou um filho deu positivo, então aí ele vai ter que entrar em quarentena, aí ele pode ativar esse seguro. Mas, a viagem foi cancelada, minha mala não chegou, coisa que não vai acontecer com a Copa, mas qualquer situação assim, é melhor a pessoa ter um seguro adicional que cobra esse tipo de despesas. Posso viajar entre ilhas nas Bahamas? Pode, mas, gente, muito importante isso aqui. Atualmente, cada ilha tem um protocolo diferente, tá bom? Então, se eu estou ficando em Nassau e eu quero ir para Harbor Island de passeio, bate e volta, mesmo dia, ou eu quero ir para Exumas,
bate e volta, mesmo dia. Eu só quero ir lá conhecer os porquinhos. Eu só quero ir lá conhecer esse aquário aí da foto com esses tubarões sem exumas. Bate e volta, mesmo dia, não tem problema. Pode ir e voltar. Você vai pernoitar em Nassau, você vai ficar em Nassau, não tem problema. Mas se o passageiro está interessado em pernoitar em outra ilha, ficar em outra ilha, ter 4 dias em Nassau e 3 dias em exumas, aí vamos ter que processar o visto doméstico. E esse visto doméstico tem também umas políticas com teste negativo ou com certificado de vacina. Então, por favor, se alguém tem um passageiro interessado em fazer esse itinerário um pouquinho diferente com outras ilhas, me avise que eu oriento e guio especificamente segundo a ilha que a pessoa vai viajar, tá bom? Então, passeio, não tem problema, estadia, precisamos de visto. E agora sim, ainda não, onde fazer o teste RT-PCR para voltar ao Brasil e os valores? Os hotéis nas Bahamas, estou falando 90% dos hotéis nas ilhas, tem um laboratório lá dentro, ou tem algum hotel um laboratório de referência que faz esses testes para os hóspedes. Então, é só chegar no hotel, com certeza eles vão ter mais informações, se tem que marcar data, aí eles marcam na hora, no momento do check-in. Então, é bem fácil, é bem tranquilo, e no centro da cidade também tem vários laboratórios fazendo isso. O processo está demorando mais ou menos 24 a 48 horas, segundo o laboratório, e os valores estão na casa dos 125 até 150 dólares por pessoa. Então, é bem importante também ter em conta esses valores aí no momento das contas da viagem. Agora sim, a pergunta, posso renovar meu visto americano nas Bahamas? Gente, sim, nesse momento, o consulado americano está aceitando renovação de vistos de pessoas de terceiros países, nesse caso, brasileiro. Ele pode processar. Porém, eu não conheço o processo técnico. Nesse caso, minha recomendação é vocês entrarem no site do consulado americano, ver certinho o processo, as especificações, o que é pedido. Eu entendo que o processo é bem similar ao processo do visto tirado no Brasil, no sentido da documentação, tem que preencher aquele formulário eterno. Toda a história é mais ou menos a mesma, só que nesse caso, por ser em Nassau, vocês têm que verificar que informação vai precisar em inglês, se precisa ser juramentada, se precisa ser tradução oficial ou pode ser tradução simples. Então, essas informações, minha recomendação é contatar o consulado e verificar com eles certinho as políticas que eles estão implementando nesse caso de visitantes. Entendo, pelo que eu escuto, né, no dia a dia, que os agendamentos estão bem rápidos, eles estão agendando relativamente com um tempo curto, né, de distância entre o momento de preencher o formulário e ter o agendamento confirmado. Então, essa é uma viagem que agora eu estou vendo que é muito de último minuto, de última hora. O passageiro entra hoje, faz tudo, e em 2 semanas, 3 semanas, ele já está tem que estar viajando para as Bahamas para cumprir esse agendamento, para aquela entrevista. Então, é uma coisa interessante e bem para as pessoas que estão tirando visto, que estão interessadas, ou talvez a metade da família tem visto, outra metade não, e estão precisando tirar visto. É um passageiro que está chegando nas Bahamas, um passageiro que vale a pena olhar com carinho, mas, gente, com muito cuidado e seguindo sempre as indicações do site americano, que finalmente é o governo americano que cuida disso, não o governo das Bahamas, tá bom? Alguém mais tem alguma pergunta aí antes de entrar nas novidades? Tem pergunta sim. Tá. Tem uma pergunta aqui que eu posso responder, porque está perguntando se Bahamas é obrigatório visto dos Estados Unidos. Não se voar com Copa. Não tem necessidade de visto voando Copa Airlines. Uhum. E aí uma dúvida aqui. O certificado de vacinação consta a primeira dose Fiocruz e a segunda dose AstraZeneca. Qual que vale? Tem que ser as duas AstraZeneca. Eles não vão aceitar qualquer coisa que diga Fiocruz num cantinho, eles não vão aceitar, gente. Tem que falar AstraZeneca nas 2 doses. Certo. Então, vamos às novidades. Tá bom, gente. Agora vamos para as novidades das Bahamas. Só te cortar uma vez mais, desculpa. Uhum. Assim, eu coloquei aqui em cima, eu vou repetir aqui,
A gente tem um treinamento completo da Juanita, falando das Bahamas, que eu já coloquei o link, está salvo lá no nosso canal no YouTube, tá? Eu vou colocar o link de novo aqui. Isso. Tem também Spotify, tem podcast, tem tudo. Tem tudo, gente. Momento Orinter. Exatamente. A gente tem a tarefa bem feita. Agora sim, novidade, gente. Isso que eu vou falar aqui são as novidades que temos no destino nessa semana, nesse mês especificamente, começando pelas novidades do Barra Mar. Quem não conhece o Barra Mar é um complexo que fica em Nassau e ele está formado por 3 propriedades. O SLS Barra Mar, que é esse que vocês veem aqui à direita, o Grand Hyatt Barra Mar, que é o grandão aí que vocês veem no fundo, e o Rosewood Barra Mar, que é esse branquinho que vocês veem aqui. Mas essa não é a novidade. A novidade, gente, é que o Barra Mar finalmente abriu o Parque Aquático Barra Bay. Ele abriu agora dia 2 de julho e ele é exclusivo para as pessoas, para os hóspedes do Barra Mar. Ele não tem de uso, não quer, meu passageiro quer ficar no hotel do lado para entrar no parque. A gente não vai dar. Ele está sendo exclusivo nesse momento só para os hóspedes do hotel. A gente ficou muito contente realmente dessa chegada do parque aquático, porque as pessoas normalmente ficavam na dúvida. Eu fico no Atlantis melhor porque tem o parque aquático, o Barra Mar tá legal, mas não tem parque aquático. Já não tem mais essa dúvida. Agora é pior ainda, né? Porque ficou 1 a 1. Os dois têm parque aquático, os dois têm um monte de restaurante, os dois são hotéis maravilhosos. Então, é mais uma alternativa para quem está viajando em família, para quem quiser tiver umas férias diferentes, para quem quiser tiver novas experiências. Essa aí é a novidade do complexo Barra Mar. Além disso, temos uma nova propriedade, o Margaritaville Beach Resort. O hotel abriu o ano passado, segundo semestre de 2020. Margaritaville é uma corrente super conhecida nos Estados Unidos, mas aqui nas Bahamas é o primeiro hotel que a gente tem para brasileiro. O brasileiro normalmente não está muito familiarizado com Margaritaville. Mas a parte boa desse hotel é que ele fica bem no centro da cidade, ele fica bem pertinho do porto, ele fica bem pertinho da área de shopping. Então, para quem está procurando umas férias, talvez, que goste mais desse ambiente, que goste mais de sair, de ir para restaurante, que não goste tanto de ficar num resort, essa Margaritaville é uma excelente alternativa, sendo que também vocês podem ver ter uma área de lazer bem grande para curtir aí na família. Falando de cruzeiros, que a gente falou recentemente também, nesse momento, atualmente, pela primeira vez na história da vida das Bahamas, eles têm cruzeiros saindo das Bahamas. Isso é um grande diferencial agora que nós temos. E nesse momento temos 2 companhias que estão com cruzeiro. A Crystal Cruises, que é o Crystal Serenity. O itinerário dele é maravilhoso, porque ele fica só nas Bahamas. É o primeiro cruzeiro que realmente vai fazer um itinerário pelas diferentes ilhas das Bahamas e vai permitir às pessoas conhecerem melhor o destino. Então, ele sai de Nassau, Bimini, e tem paradinha em Spanish Wells, Long Island, Exumas e San Salvador. Todas são ilhas diferentes, todas são ilhas com passeios diferentes. Então, por exemplo, quem está ficando 14 dias, ele pode pegar 7 dias de cruzeiro e 7 dias no destino. E aí ele vai misturando a experiência também. Então, são alternativas de pacotes que vocês podem também utilizar no momento que estejam oferecendo isso para seus passageiros. Um outro cruzeiro também que está saindo de Nassau é o Royal Caribbean Adventure of the Seas. Ele tem saídas confirmadas até o mês de setembro, com probabilidade de extensão até novembro, mas por enquanto só até setembro. E o itinerário dele, além de Grand Bahama, ele sai de Nassau, ele para em Grand Bahama, ele vai para Perfect Day em Coco Cay, que é uma ilhota própria do Royal Caribbean, e ele vai até Cozumel, no México. Então, esse vai ter um itinerário diferente, mais pontos de saída e pontos de entrada, de volta, vai ser Nassau, nas Bahamas. Então, essa aí é uma outra opção também para quem estiver procurando uma alternativa de cruzeiro. E, resumindo tudo o que eu acabei de falar, gente, o que é mais importante ter em conta, que vocês se lembrem, é importante levar todos os documentos impressos, o visto, o resultado, ou certificado da vacina, e o certificado internacional da vacina contra a febre amarela. Levar isso impresso junto com o passaporte lá, juntinho, não esquecer.
A parte do passagem ou a reserva, ela pode ficar no celular, não precisa ser impressa. Caso a pessoa pergunte, ou a migração pergunte, vocês podem apresentar o telefone, mas os outros documentos têm que estar impressos. Reforçando, atualmente o governo unicamente reconhece Pfizer, Moderna, Janssen e AstraZeneca. Isso é super importante lembrar, o certificado tem que dizer AstraZeneca. Também esqueci, tem muito a ver com a pergunta que acabou de fazer o Jorge, que uma diz Fiocruz e outra AstraZeneca. A resposta que eu dei é não, porque eles, a semana passada, comunicaram que não aceitam passageiros viajando como vacinados com 2 vacinas diferentes. Por exemplo, no meu caso, eu tenho Moderna e Pfizer, eu tomei as 2 diferentes. Se vou viajar para Bahamas, eu preciso entrar com PCR, porque eles não vão aceitar minhas 2 vacinas. Então, esse aplica exatamente o mesmo caso aqui que estamos falando da Fiocruz e AstraZeneca. Tem que ser exatamente a mesma vacina, o mesmo nome da vacina nas 2 doses. Valor do visto para vacinados, $50. Para não vacinados, ficando menos de 5 dias, vai ser de $5. Para quem fica mais de 5 dias, vai ter um valor de $70, principalmente pela parte do teste de antigênio, que já está incluso. Então, aí está cobrindo o valor. Não vacinados devem ficar de olho no e-mail, porque eles vão receber um formulário de saúde encaminhado pelo governo. Formulário, ele realmente é aleatório. Não todos os passageiros estão recebendo formulário agora. Tem passageiros que recebem, tem passageiros que não. Se recebem, é obrigatório preencher, todo dia, pelo tempo da estadia. Porque aí, quem não preencher, o governo pode cobrar multa para essa pessoa. Se a outra pessoa não recebeu, não tem problema, fica tranquilo, fica relaxado. Se ele não recebeu no primeiro dia, com certeza não vai receber durante a viagem. Mas quem recebe, tem que preencher. E, bom, importante, teste de antigênio no 5º dia. É importante aqui, o primeiro dia, o dia de chegada, é considerado dia 1. Então, contando a partir do dia de chegada, no 5º dia, tem que fazer o teste de antigênio. Quem não fazer, também pode levar multa. Isso aplica unicamente para não vacinados. As pessoas vacinadas não tem problema, não precisa de formulário, não precisa de antigênio, não precisa de nada. Unicamente o visto internacional. E é isso, gente. Essas são minhas informações também de contato. Quem precisar, meu e-mail para perguntas específicas, fique à vontade, meu WhatsApp e a página em portuguesbahamas.com/pt, com todas as informações gerais da ilha. E é isso, gente. Juanita. Fala. Ainda sobre a vacina, tá? Tá. Na carteirinha, se estiver escrito Covishield, porque isso é da Índia, né? É a AstraZeneca, mas é a Índia. Isso vale também ou não? Não, tem que ser AstraZeneca. Tem que dizer não pode estar escrito Fiocruz, não pode estar escrito Covishield, nada. Nem outra coisa qualquer. Exatamente. Tem que estar escrito literalmente o Pfizer, ou Moderna, ou AstraZeneca, ou a Janssen. Uhum. Se estiver Fiocruz, então, ele não pode ir para Bahamas ou tem outro meio? Ele pode ir, gente, eu expliquei para vocês. Ele pode ir, mas ele tem que ir como não vacinado. Então, ele vai ter que fazer o teste PCR e toda aquela história que eu já expliquei. Ou seja, agora, não vai ser impedido de ir. Exatamente. Agora, uma coisa, aqui falando entre nós, gente. Já teve pessoas que falaram para mim que conseguiram trocar, alterar a carteirinha da vacinação para a AstraZeneca. Então, não sobra. Ensina essas coisas, Juanita. Eu estou te ensinando, eu estou falando, estou facilitando a vida da gente, porque eu entendo. Ô, Jorge, deixa eu perguntar uma coisa. Se aquele documento que está saindo oficial como comprovante de vacina, lá ele está saindo como, eu não fiz ainda a emissão, mas ele está saindo como AstraZeneca ou como um exemplo Fiocruz? Porque eu não fiz ainda o teste de alguém que tenha completa, sabe, no link que o governo deu para a liberação, porque nesse link da liberação, não é igual a gente vai no posto e eles escrevem na mão, isso eu não... Depende muito de quem, né, te atendeu, porque, né? Um exemplo, eu vi de uma pessoa que tomou Pfizer BioNTech, certo? E aí naquele documento aparece Pfizer BioNTech, e aí o da Fiocruz pode aparecer Fiocruz, como chama, Jorge? Covishield. A Luciana acabou de responder aqui, ó. No Connect Sul sai Fiocruz e Covishield.
Ah, então, é isso mesmo. Ele sai Fiocruz, Covishield, ou ele sai... Porque E o ele gato sai... tem que passar na frente da câmera, né? É incrível. Pfizer, BioNTech, entendeu? Deve sair Janssen, Johnson, não sei o que né? E a AstraZeneca não sai, a Luciana está completando aqui. Tá. O meu saiu a Coronavac. Então, é isso que está acontecendo. E eu entendo. E é uma coisa, gente, que eu garanto que não vai ser só com Bahamas. É uma situação para as pessoas que têm Fiocruz, para os países que estão com essa situação de esbarrando vacinas. Por exemplo, o Canadá, que entrou nessa lista também, de só aceitar algumas vacinas. A situação da Fiocruz é que ela, embora seja AstraZeneca, não é a vacina oficial aprovada pela Organização Mundial da Saúde. Então, eles estão usando esse argumento para não aceitar a Fiocruz como uma alternativa da AstraZeneca, até não ter todos os procedimentos frente à Organização Mundial da Saúde. Então, gente, por isso, realmente, não só Bahamas. Vai ser uma situação geral para vários países, com certeza. Não, Daniele, se está escrito Fiocruz, não é aceito. Exatamente, tem que falar só AstraZeneca. Ou seja, consegue talvez trocar essa carteirinha, mas vai depender muito do posto, né? Onde a pessoa exatamente, tomou vai essa lá, vacina. guinho, me ajuda, é só para esse processo, Ou se tudo mais não der certo, aí vai na questão de não vacinados, né? Como não vacinado e entra com teste negativo. Luciana, tá certo, jeitinho, né, gente? São as alternativas, ninguém vai deixar de viajar. E havia uma pergunta também de ter visto americano para fazer aquele cruzeiro, não precisa porque o navio sai e volta de Nassau, ou seja, tá dentro das Bahamas, então voo e copa que não vai ter necessidade de visto. Exatamente, é assim. Não é, Rafael? Não é, Cris? Exatamente, lembrando que lá no Panamá, a conexão, além de não precisar de visto, de nada, não tem nenhuma passagem por posto imigratório, então é super rápida mesmo. Só o certificado de vacina de febre amarela. Exato, né? Exatamente, daí é pelo destino, né? Exato. Porque já exige no embarque no Brasil, né? Esse comprovante, isso. né? Não vão te exigir lá, mas vão exigir no embarque, né? E a Giovana esclareceu, Giovana? Ou não? Sim, tá esclarecido. Sabe que eu vou, por curiosidade, olhar nesse negócio aí para ver o que vai sair? Se o Marcelo falou que isso dele saiu Coronavac. Eu ver o que vai sair escrito lá. Que saiu, que no papelzinho tinha Fiocruz e no online tinha AstraZeneca. Então, eu acho que como eu tomei aqui tinha, então eu quero ver o que vai sair escrito lá. Então, vai ver, mas realmente procurar alternativa, gente. Se quiser viajar às Bahamas, vai entrar com PCR sem problema, do mesmo jeito, não tem problema. É simplesmente opções, né? Situações que estão se apresentando no dia a dia. Todo dia aparece alguma história, e aí a gente tem que correr e entender as opções que podemos oferecer aos nossos passageiros. Eu também fiquei curioso, eu olhei aqui, a minha aparece como AstraZeneca Oxford. Então, porque a tua é importada, a tua não foi feita pela Fiocruz. Que chique, hein? Sou importante, hein, bicho? Viu? Gente, eu tive que ler para explicar as Bahamas, eu li todo o comunicado da Fiocruz, eu li o contrato entre a AstraZeneca, a Oxford e a Fiocruz, e aí eu entendi toda a situação do que está acontecendo. Nossa, e é para diferenciar, né? Então, existem as duas, a AstraZeneca Oxford, que é importada, a AstraZeneca Fiocruz, que é a local. Realmente precisava de uma explicação bem completa mesmo, Juanita, porque é bem complicado isso aí, viu? De detalhe, a AstraZeneca Oxford é aceita sim, Lilian. A verdade, se diz só AstraZeneca, já é válido. Já, só AstraZeneca, esquece Oxford, esquece Fiocruz, AstraZeneca já é válido. Legal, então alguém tem mais alguma coisa a dizer? Não. Mais alguma dúvida, gente, qualquer coisa, pode entrar em contato comigo, vocês, ou através da Urinter também tem meu contato. É super importante se lembrar sempre esse processo de visto, mínimo 48 horas antes da viagem. E aproveitem usar esse desconto aí dos laboratórios da Copa Airlines para fazer o teste PCR, porque são laboratórios que já são reconhecidos pelo governo das Bahamas, então a gente não vai ter problema que esteja faltando alguma documentação no processo do visto, tá bom? Legal. Recadinhos finais aí, Cris, Rafael?
Perfeito. Da nossa parte, só agradecer ao tempo de todos. Obrigado pelo espaço e sempre à disposição de todos. Legal, obrigada, gente, pela participação de todos. Muito obrigada. Obrigado, gente, e até a próxima. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.